quando eu tenho clareza, eu sei pelo que eu estou levantando todos os dias, por que eu estou tendo uma reunião, por que eu estou recalibrando a minha rota, né? Fica mais claro e fica mais fácil também de eu conseguir entender, né, do negócio. Porque a gente procura ter um ambiente de muita confiança. Para poder abrir números é confiar também, né? Olá, olá! Vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. Esse espaço que a gente tem aqui para poder pensar sobre a nossa trajetória de vida, nossa trajetória profissional, trajetória pessoal, pensar sobre saúde, pensar sobre finanças. E o nosso tema de hoje é poder olhar um pouco como é que a gente constrói uma empresa, como é que a gente tem dentro do ambiente organizacional, como é que a gente constrói engajamento? Como é que é sentimento de orgulho, sentimento de pertença? Quando a gente vê uma empresa que é considerada das melhores para se trabalhar, isso é mágica ou isso é trabalho? Isso é dedicação? E essa é a pergunta que vai estar perpassando aqui esse momento, essa nossa conversa. Eu vou apresentar as minhas convidadas, né? Eu estou aqui com duas grandes mulheres, né? E esse eu acho que é um espaço também importante da gente ver o protagonismo feminino, a gente poder estar vendo a história de mulheres que estão aí, que estão ocupando espaço e que estão impactando a vida de tantas outras pessoas. Eu estou aqui com a Aline Eggers. Eu acho super importante, né? O compromisso com o falar correto, né? O nome das pessoas. Aline Eggers. A Aline, ela é diretora, presidente da Bebidas Fruc S.A., onde atua desde 2002. Ela faz parte da 4ª geração da família da empresa. É administradora de empresas formadas pela URGS, pós-graduada em Finanças e Marketing pela FGV, coordenadora da APL de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari, membro do Conselho do Transforma Rio Grande do Sul, da Anshan Rio Grande do Sul, da Ciergs e do SESI. Ex-presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lajeado, na gestão de 2018 e 2019. É uma pessoa que está à frente de uma empresa. A gente sabe que o episódio, ele circula, esse é o bom das redes, circula o mundo, mas eu que sou gaúcha, eu sinto um orgulho de ter uma empresa gaúcha com 100 anos, né, comemorando o centenário, a gente vai estar conversando. Então, obrigada, Aline, por estar aqui com a gente. E agora a Dani, a Daniela Teixeira, especialista de atração, carreira e diversidade e membro do comitê de ESG na Fruc Bebidas. Mentora de carreira e mentora de mulheres. É administradora de empresa de formação e atuante na área de desenvolvimento humano organizacional há mais de 15 anos. É pós-graduada no MBA em Neurociência e Psicologia Positiva no Desenvolvimento Humano pelo IPOG, pós-graduada em Psicologia Organizacional pela Universidade FADERGS, né? É também Life Executive e Agile Coach pelo Instituto IHD. Tem formação em intervenção de grupos, é analista comportamental e de vocação de carreira, trabalha como mentora voluntária no Instituto IVG. E vocês viram que essas mulheres, com uma vida plena, e a gente vai conhecer, elas estão em uma série de projetos, contribuindo em espaços, isso é muito bacana. Né? Então, é mentora e voluntária do Instituto IVG, programa Nós por Elas, que é o maior programa de mentoria feminina no Brasil. Voluntária no programa de inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho na ONG Círculos de Hospitalidade. E é coautora do livro Caminhos de Sucesso, 15 histórias de superação e conquistas, né? Por essa instituição que ela já mencionou, que é o IHD. Gurias, muito obrigada pela gentileza, pelo tempo de vocês. Nós estamos gravando numa sexta-feira de fevereiro, às 18 horas. Vocês vão ver no tempo de vocês, mas isso é de uma gentileza muito legal. Esse primeiro momento é um momento que eu aqui apresentei, fazendo essa parte mais formal, mais protocolar, mas a ideia é poder realmente ouvir de vocês, né, um pouquinho, que as pessoas possam conhecer. Gente, peguem carona.
aproveitem para pegar carona com as pessoas, né? De poder entender essas mentes que estão se conectadas aqui, né? A Dani, a gente se conheceu num grupo de estudos, e aí a gente vê como as relações são importantes e a gente vai conectando essas mentes. Gurias, obrigada, prazer, e estar com vocês, assim, né? De vocês compartilharem um pouco dessa trajetória aí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com a Dani, comentando um pouco sobre a nossa carreira, a nossa história e a história da Fruc, que a gente sempre fala também com muito orgulho, né, Dani? Exato. Bom, acho que vou falar um pouquinho, né, sobre a minha história. Eu acho bacana contar que eu comecei a minha vida profissional como estagiária e foi uma experiência bem ruim. Tá? E por que foi bem ruim? Foi uma história eu achei que ela ia ser bem legal. Bem ruim. E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque eu fiquei 1 ano numa empresa como estagiária e tinha um clima péssimo. E eu sofri muito lá, não com a atividade que eu fazia, mas com o clima organizacional. E eu comecei a procurar um outro estágio, né? Estando lá 6 meses, já comecei a procurar. Demorei para encontrar. E depois de concluir todo o estágio, aí sim fui para um outro. Fui para Petróleo Ipiranga, onde eu trabalhei 10 anos. E aí, do contrário, assim, uma empresa maravilhosa, com um clima maravilhoso, um olhar para as pessoas. E eu digo que do meu primeiro estágio que eu trouxe comigo é como não fazer. Como não lidar com as pessoas, né? É o contrário do que eu aprendi na minha primeira experiência e, enfim, tive a grata surpresa depois de entrar na Petróleo Ipiranga e lá sim, né, uma empresa que tinha, né, uma cultura na época muito parecida com a cultura que a gente pratica na Fruc. Entrei na Fruc a convite do meu pai, no momento em que ele entendeu que tinha muita oportunidade para a empresa crescer e ele dizia que precisava de auxílio. E fui falar com o diretor da minha área e ele disse: Aline, tu precisa ir ajudar o teu pai a realizar o sonho dele. Né? Claro que eu estava em dúvida, por quê? Porque sair de uma empresa muito organizada, muito bem estruturada e que já era um sucesso, e ir para uma empresa familiar, onde a gente não sabe o que vai encontrar, onde, né, existem interesses das famílias envolvidas, né? E como que a gente lida com tudo isso? Mas, enfim, fui para a Fruc, entrei lá no primeiro dia, já percebi que lá também era um ambiente muito gostoso para se trabalhar, onde as pessoas sempre, desde o primeiro dia, sentiam um brilho no olho, um sorriso de boas-vindas, né, de todos. E estou muito feliz de completar 22 anos na Fruc, quase 23. E hoje, desde 2019, já quase 6 anos, que eu sou a CEO da empresa, né? Então, foi uma carreira... É bastante tempo, mas para mim parece que tudo começou ontem. Mas é muito gostoso. Sabe que é muito bacana a possibilidade, assim, dos sonhos que a gente tem. Às vezes a gente fala sonho, parece que são coisas grandiosas e às vezes são pequenos sonhos. A gente estava aqui nos bastidores conversando, sempre fica trocando figurinha. E eu estava dizendo para a Aline que eu assisti a Aline falando eu participo, né, do Com Líder, que é um projeto de desenvolvimento de lideranças da Fiergs, do Sistema S, e que foi convidado o teu pai, né, para fazer uma fala, e tu também. E foi bem na época que tu estava assumindo, né, isso estava sendo a passada de bastão. E aí eu me lembro que as pessoas te perguntam, olha como marcam as coisas, né? E como as pessoas marcam a vida da gente. Por isso que eu digo, quanto que a gente é responsável. Por isso tem o Pequeno Príncipe lá, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente cativa. Porque é isso, eu sou uma pessoa que já tem uma maturidade, tem uma formação, mas eu me lembro que eu te escutei e as pessoas perguntaram, como que é substituir teu pai? E eu me lembro que a tua resposta foi, eu não vim aqui para substituir.
Eu achei aquilo tão inteligente, ó, me lembro, me arrepio, né? Eu achei aquilo tão inteligente, e não era uma resposta pronta. Eu senti muito verdadeiro aquilo, né? Eu disse, meu pai tá aí, né? Ele tem a história dele, né? Eu vou construir agora essa história desse desafio. E a tua resposta calou assim, porque ela abasteceu. Sim. Não calou abasteceu. E então é muito legal que daí desde aquela época assim, é isso, é uma empresa que é gaúcha, a gente tem a curiosidade, e eu tenho essa admiração, né, por vocês, pela história, realmente pela empresa, e admiração por ti também, né? Então é muito legal hoje poder estar aqui contigo, né, dentro desse momento. Então é isso, assim, são os registros que a gente vai fazendo. E o quanto que às vezes assim fica um exemplo, fica abastece a gente, motiva, inspira. Então, compartilhando essa situação assim de estar compartilhando. E a Dani também, né? A Dani, a gente se cruzou, teve uma liga, vendo um grupo com um monte de pessoas, né? Dani, a gente, Forma online ainda, de né? forma online, que era a possibilidade, e a gente foi cruzando, vendo daí assim quando a gente faz lá as apresentações, a responsabilidade que tem, a gente estuda os temas, e a Dani puxou o tema ali do grupo e puxou uma reflexão super interessante, e vai ficando. E aí a gente as mentes vão se conectando, né? Sim, sim. Bom, já que primeiro eu quero agradecer, né? Estou aqui com duas mulheres que eu admiro muito, né? É muito inspirador, né? Estar aqui conversando. Né? E essa conexão realmente ela acontece, né? Às vezes a gente acredita que a gente tem a impressão muito de pessoas que a gente conheceu só de forma online, mas parece que a gente já conhece há mais tempo, né? De forma presencial. Mas falando então um pouquinho, né, da minha trajetória, não estou há 22 anos, quase 23, mas estou há quase 6 anos na Fruc. E uma trajetória um pouco menor na Fruc, mas que eu tenho muito orgulho, né? E eu comecei, enfim, cheguei no RH, né? Diante de interesse realmente de curiosidade, de conhecer a história das pessoas. Essa foi a realidade, assim. Então, quando eu me deparei estudando, eu queria muito trabalhar com psicologia, ser psicóloga, mas trabalhar com esporte. E aí, enfim, algumas coisas me levaram para o RH, quando eu descobri o RH. E eu me apaixonei, realmente, né? Então, por conhecer histórias, e automaticamente eu fui levada para a área de atração e seleção, né? Que é a área que eu atuo até hoje. Já tendo briga, eu tentei sair da área. É o meu coração. Não te larga. Não me larga. Não me larga. Porque eu acho que é uma grande responsabilidade, né? E a gente falava antes, né, da questão dos sonhos, né? E eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? Eu tinha uma inspiração dentro de casa, que é o meu pai, né? Que sempre amou a profissão dele, sempre gostou muito do que ele fazia. E eu pensava, eu quero ter uma profissão igual, né? Eu quero ser feliz na minha profissão. Então, ele foi uma pessoa que me inspirou muito, né? A fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer, né? E eu até hoje, embora não seja que ele é meu mentor, né? Eu lembro de muitas falas, né? Muitas conversas que nós tínhamos. E trabalhar essa questão dos sonhos, de sonhar, de almejar, estar em algum lugar, é o que me trouxe até aqui hoje, né? De estar buscando, de estar me conectando com as pessoas através de uma hora, meia hora, 1h30 de conversa, né? Com a responsabilidade também de decidir ali, de repente, o destino de um profissional, né? Então, foi isso que me fez realmente estar aqui hoje, buscando enfim, né? Estar numa empresa também que hoje tem um reconhecimento no mercado de trabalho, né? Tem um carinho muito especial pelas pessoas, né? E é muito bacana tu estar à frente disso, né? Tu receber as pessoas, às vezes de muito ser o primeiro contato, né? Então é uma responsabilidade também de realmente transmitir a cultura da empresa. Né? E a Dani faz isso muito bem, né? Porque é incrível. Essa semana ainda a gente estava conversando. Ela tem uma habilidade para conseguir identificar as pessoas na seleção, assim, as pessoas certas para a Fruc, né? Muito bom isso. Legal. Muito bom. Sabe que eu fiz a minha carreira em recrutamento e seleção, porque quando eu comecei na psicologia, eu entendi que a área do trabalho é uma área super importante na vida das pessoas, e eu fiz um estágio num local, fui efetivada, mas era um local que ele tinha esse caráter de ser uma empresa mista, então tinha o caráter público também, trocava governador e tal, eu disse, eu não quero isso. E aí, motivada também pelo meu pai, eu perdi o pai muito cedo, com 21 anos, mas nesse pouco tempo, meu pai sempre foi um empreendedor, uma pessoa,
né, o fruto não cai longe Sim. do pé e eu disse, eu vou empreender, vou montar o meu negócio, vou montar minha empresa de recrutamento e seleção. E o recrutamento e seleção, eu tenho um carinho por essa área. Quando tu diz isso, porque parece que o recrutamento e seleção é uma área vital, uma área extremamente estratégica. E quando eu estou com os alunos, com as pessoas que são estudantes de psicologia, a gente vê as pessoas desdenhar dessa área. Como se fosse, Parece que é fácil de conversar com as como se fosse uma pessoas, área né? operacional, assim, né? Cara crachá e né? Fazer volume, recrutamento e tal. Claro que tu tem isso, dependendo do número de vagas e quando, né, algumas situações, mas é um momento a gente ter esse olhar de quem são as pessoas que a gente quer atrair. Como é que a gente busca essa pessoa que vai realmente entrar naquele ambiente? Porque cada pessoa que entra num ambiente, ela vai mexer, né, Sim. ali, né? Então, eu acho que é uma área super, super, super importante. Então, ter alguém que tem carinho, que tem responsabilidade por que faz, e entende a estratégia da área, realmente é fundamental. Mas, gurias, e aí trazendo um pouco, então, dessa experiência de vocês. Hoje a gente fala muito dos desafios do mercado, né? Hoje a gente tem concorrência, e a gente vê isso, né? A Fruc, ela está inserida num mercado extremamente agressivo, né? Que nesse mercado de alimentos, o mercado de bebidas, é um mercado bastante agressivo. A Fruc entra, uma empresa familiar, né? Uma empresa no interior gaúcho, ou seja, né, gaúcho, mas do interior gaúcho, e uma empresa que está aí com 100 anos, passou por quantas crises daí agora contar, né? Porque a gente está aí, tem realmente a pandemia, que é marcante, mas com certeza tivemos plano real, moedas, dinheiros diferentes, inúmeras situações, porque no Brasil realmente né, é divertido, não sei. E uma gangorra de emoções, e com todo esse cenário adverso, ter pessoas que estão lá felizes, ter pessoas que e ser considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. Não é mágica. É muito trabalho, né, Aline? É muito trabalho. Eu acho que começa de novo no sonho, né? E sonhar junto, sabe? Eu acho que a Fruc é uma empresa que ela procura ser muito transparente. A gente aprendeu isso também com o passar do tempo, mas eu acho que a pandemia foi um divisor de águas importante, sabe? Na pandemia, a gente percebeu o quanto era importante a gente se comunicar intensamente com as nossas pessoas nos mais diversos momentos e transmitir para eles o máximo de informações possíveis. E é incrível, porque quanto mais a gente passa informação para a equipe, mais abre informação. Claro que a gente tinha medo, né? Oh, vou passar estratégia, vou falar de números, vou abrir metas. Isso não vai chegar em outros, né, na concorrência e em outras empresas, em outros lugares. No fim das contas, o impacto nas pessoas, nas nossas pessoas, é muito mais importante do que eventualmente o que está chegando, né, no Que mundo pode ou não lá pode chegar, fora, né? né? O que a gente vê é que as pessoas vibram todas juntas na mesma sintonia, né? A gente vê que elas se engajam unidas, que o sonho é de todos, que a luta é de todos, o desafio é de todos. Tem muito sacrifício, como em todos os negócios, mas as pessoas sabem para onde a gente está indo, o que está dando certo e o que está dando errado. Então é muito bacana, porque a gente procura ter um ambiente de muita confiança. Para poder abrir números é confiar também, né? E tem dado muito certo, porque de fato, assim, claro, a gente sempre veio muito bem e cuidando muito do clima organizacional da empresa. E como eu falei, a pandemia foi onde tudo se intensificou. De lá para cá, a nossa empresa cresceu muito mais do que ela crescia antes, né? E assim, nós acreditamos muito, a nossa cultura, ela tem, obviamente, um foco no cliente.
E a gente acredita que o resultado a gente constrói através de pessoas que trabalham focadas nesse cliente, pessoas engajadas, pessoas que recebem essa comunicação intensa, pessoas que buscam o conhecimento o tempo todo, e nós participamos muito disso, nós investimos muito nessas pessoas, pessoas que contribuem muito com ideias e com a inovação. E essas pessoas engajadas, unidas, elas focadas no cliente, elas conseguem construir resultados superiores. Então, muitas vezes a gente abre as metas e a gente fecha o mês com o Celebra, né, Dani? Aliás, terça-feira agora, nós vamos fazer o Celebra. Foi bem especial esse Celebra. Bem especial, né? Uma grande comemoração que vai ocorrer em todos os nossos CDs, nas nossas fábricas, simultaneamente. Vai ser um momento em que eu vou falar com todos, e a gente costuma fazer isso de novo com frequência, né? Mas esse mês para festejar tanto o fechamento de janeiro, quanto para festejar o ano de 2024, porque a auditoria saiu da empresa agora, né? Concluiu a auditoria anual, então nós vamos fazer um grande Celebra, e o nosso pessoal lá vai festejar com muita fruque em cada endereço, né? E com um lanche especial. Então, em cima de metas e números e resultados que são abertos para todo mundo. Reforçados mês a mês, né, Aline? Essa questão do Celebra é muito bacana, porque surgiu também, né, das pesquisas, enfim, né, a GPTW, né? Então foi algo que a gente implantou, que veio, né, do pessoal da gente comemorar, da gente estar celebrando alguns momentos especiais, né? Então, o quanto que é importante também a escuta e depois aplicar isso, né? Então, cada vez mais uma pesquisa de clima acaba tendo sua credibilidade, e a gente consegue atender aquelas necessidades, né? Então, poder celebrar, poder comemorar, é um momento que todo mundo espera, né, Aline? Todo mundo quer saber como foi, e isso engaja, né? Porque a gente quer comemorar, a gente quer celebrar, a gente quer ganhar o produto que a gente sempre distribui, né, no final do mês, né? E isso acaba fazendo com que, quando eu tenho clareza, eu sei pelo que eu estou levantando todos os dias, por que eu estou tendo uma reunião, por que eu estou recalibrando a minha rota, né? Fica mais claro e fica mais fácil também de eu conseguir entender, né, do negócio. Isso é para todas as áreas, né? Para todas as áreas. É isso que eu ia perguntar. Isso é para todas as áreas, no piso, 100%. no chão de fábrica, da diretoria. 100% participa do Celebra. Ele é um evento online, mas todo mundo convidado naquele momento a ouvir. São 15 minutos, é rápido, mas a gente informa ali como é que foi o ano, como é que foi o mês. O ano vai ser rápido, porque na verdade a gente fez ele falando todos os meses. Mensalmente, praticamente. Todo mês que bate meta a gente faz, e praticamente foi o ano do Celebra, né? Mas agora, então, a gente vai fazer o primeiro desse ano de 2025, e o pessoal aguarda esse momento, né? E então tem a gente precisa festejar. É muito importante celebrar, compartilhar com as pessoas as vitórias. E vou te dizer, se por acaso em algum momento algo não deu certo, quando a gente tem o hábito de compartilhar o que deu certo, é tão mais fácil compartilhar também o que não deu certo, e as pessoas compreenderem o porquê não deu certo. E como disse a Dani, recalibrar. Não deu certo, a gente precisa rever. E aí a gente já tem as pessoas engajadas. É porque é que a gente, daí está se falando que eu acho que foi algo que veio na fala de vocês, que realmente é que tu está construindo confiança. Exato. Né? E aí, quando tu constrói confiança, tu vai também desenvolvendo uma maturidade para lidar com o bom e com o ruim, né? Porque eu acho que e isso que tu está trazendo, né, Aline, é bem importante, porque o quanto, e aí, né, para as questões e para o RH, quantas vezes o RH sofre com isso por achar que que o RH quer abraçar a árvore. Uhum. Quantas vezes se debocha disso? Os RHs vão lá abraçar. Nós não estamos falando dessa celebração bobinha. Não Não é disso. É realmente poder entender. Né? Porque quando eu estou olhando, eu entendo o que eu estou fazendo, qual é o resultado disso na pessoa que está lá na ponta.
Eu entendo que o meu esforço extra tem resultado, né? Acho que isso também é importante, né? Faz essa diferença. As pessoas vão se sentindo pertencentes. Você sabe que o meu trabalho de mestrado, eu fui estudar sobre os desvios do comportamento. Eu trabalhava num segmento, e um segmento que seguidamente a gente tinha pessoas que tinham que ser demitidas porque elas estavam desviando valores, enfim, estava tendo uma conduta inadequada. E aí, o que está acontecendo? Será que as pessoas estão vendo tudo psicopata? E aí eu fui olhar para isso. Então, o que é que está acontecendo? E por óbvio, né, a gente tem as questões um pouco de traços de personalidade e tal, mas o que o trabalho me mostrou muito pelos estudos que eu fiz, pela, né, análise que eu fiz de um pouco de campo, que um dos fatores que mais interfere é o senso de pertencimento. Sim. A A responsabilidade. de responsabilidade. Porque É meu que não é meu, não é meu. É isso. Eu realmente me senti parte daquilo. Se eu me sinto parte só da festa, só de vez em quando, só para fazer a foto, tá, eu vou aparecer na foto, essa relação ela fica vazia. Agora, quando eu me sinto parte o tempo inteiro, né, quando vocês dizem isso, e que isso é mensal, né, que tem todos os rituais de acompanhar, e tem todo, enfim, que tem um ritual, isso é muito bacana. E dentro hoje da empresa, gurias, vocês, como é que tá essa, porque hoje isso também tem se falado, e é interessante a gente ver, né? Porque também isso, quando a gente está conversando com as pessoas, e eu converso muito com tanto estudantes como profissionais de mercado que têm muitos dilemas hoje, porque as pessoas estão inseguras. Tá? Existe isso que vocês estão falando de confiança é ouro, porque existe um ambiente de muita desconfiança. Sim. Então, são as pessoas que não confiam realmente nas intenções, não têm a clareza do que as empresas estão oferecendo, são as empresas que muitas vezes não têm confiança no que aquela pessoa realmente está ali, de estar realmente engajada com aquele processo. Então, acho que sim, tem muitas dúvidas hoje. E uma dessas tantas dúvidas é ficar muito tempo numa empresa. Isso depõe contra o meu currículo? Será que quando eu fico muito tempo numa empresa, o mercado não vai me ver com maus olhos? Essa é uma dúvida que está recorrente. E vocês estão falando de várias pessoas, a tua história, Sim. E de várias outras pessoas que têm toda uma caminhada lá dentro. Como é que vocês veem esse aspecto do turnover, esse aspecto das pessoas fazerem realmente uma trilha de carreira dentro Vocês têm muitas pessoas lá, sim? Temos muitas pessoas. Temos muitas pessoas que estão há muito tempo. O que a Fruc faz? Ela investe nas pessoas, né? Ela investe em treinamento, em desenvolvimento. Então, assim, dados bem recentes aqui desse último ano. A gente tem hoje em torno de 110, 120 vagas de bolsa de estudo, por exemplo, né? Desse pessoal que fez no ano passado, 66%. Na verdade, eu acho que não tem só a ver com esses que fizeram este treinamento da bolsa de estudos, mas enfim, do nosso time interno, 66% das vagas que nós abrimos para promoção interna foram cobertas com essas pessoas, né? 73% do total de vagas que a gente trabalhou foram fechadas com profissionais internamente, foi isso, né? Sendo que 67% das vagas de liderança foram fechadas também com profissionais internos. Então é um índice muito alto, né? A gente aproveita muito o nosso pessoal. Então, tá muito tempo na Fruc, tá. Mas ele tem oportunidade de se desenvolver, ele tem a oportunidade de promoção. E outra coisa que eu acho super importante, o nosso pessoal tem muita oportunidade de participar de projetos. Volta e meia a gente tem um novo projeto e esses projetos a gente procura utilizar pessoas de todos os níveis dentro do negócio. Não é só os executivos que participam, né? Então, a gente inicia um projeto, a gente chama uma equipe multissetorial e interessa mais o desejo de participar e o brilho no olho do que qualquer outra coisa. E aquele grupo se une
né? E traz resultados, normalmente são resultados impressionantes, assim. E isso faz com que as pessoas queiram ficar na Fruc, porque elas têm várias oportunidades, não é só o crescimento de cargo, né? É a oportunidade de participar das mais diversas coisas dentro da empresa, de contribuir e de estar em contato com as demais áreas. Hoje existe muita troca entre as áreas e um senso de time, né? Todos juntos pelo resultado, mas é uma construção, né, que é feita ao longo de muito tempo, assim. E isso que ele traz a questão de projetos, de oportunidades, né? Eu, por exemplo, a empresa que eu mais tempo estou. É a empresa que eu vou fazer até 5 anos e meio, né? Então, por quê? Primeiro que eu entendo que nós profissionais de RH, a gente tem uma responsabilidade. Se eu não estou me encaixando no ambiente, eu não posso ficar reclamando, né? No mínimo que eu tenho que fazer é buscar algo que me satisfaça profissionalmente. Para sair 06. Né? Exatamente, vai buscar então um lugar que tu te identifica, né? E que foi quando eu fiz essa troca, eu saí de uma multinacional para vir para a Fruc. Inclusive fui questionada algumas vezes, poxa, está sendo uma multinacional para uma empresa regional, né? Uma empresa... tem os porquês, né? Tem os seus desafios, né? E eu acho que é isso, sabe? Na Fruc, quando você entra, eu sempre falo isso nos processos de seleção, né? As pessoas vêm com, mas deve ter isso, deve ter... Mas tem muita coisa para fazer, senão a gente não estaria com essa posição em aberta, a gente não estaria buscando com essa expertise, né? Então, assim, tem oportunidades, tem espaço para você criar, tem espaço para você aprender, para você errar, para você fazer de novo, né? Então, acho que é isso que atrai muitas pessoas. É um ambiente muito dinâmico, né, pelo próprio negócio, né, e aí um depoimento pessoal, quando eu entrei, já vim de uma indústria, já acostumada com trabalhar em outras indústrias, quando eu entrei na Fruc, eu achei, nossa, eu não vou dar conta. Eu pensei, eu não vou conseguir dar conta, né, que bom, foi possível, né, mas é um ambiente muito acelerado, né, e a gente tem que estar muito conectado com o que está acontecendo no mercado, pensando lá na frente o que está acontecendo, né, entendendo também quais são as áreas, quem são as pessoas que vão compor essas áreas, né? E dentro disso, as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Então, assim, é um volume de oportunidades, né? Então, nós falávamos antes também, poxa, uma pessoa sai, não tem oportunidades. De repente, você não conseguiu se identificar ou enxergar, porque tem, né? E quando a gente fala de crescimento é isso, não é só mudar de cargo, né? É você participar de um projeto, é você conduzir um comitê, estar participando de um comitê, é você estar representando a empresa em algum momento, né? É você ter a oportunidade de estudar algo diferente para participar de um projeto, né? Então, são essas oportunidades e que isso, eu acredito que algumas vezes as pessoas não conseguem entender ainda, né? Se eu não for líder, eu não tenho sucesso na minha carreira. E hoje nós temos vários especialistas dentro da empresa ocupando essa posição e a gente teve que fazer um trabalho com alguns assim do que é ser especialista, né? O que é um cargo de liderança, o que é ser especialista. Então no começo foi um pouco, né, as pessoas tiveram um pouco de resistência porque no mercado não se tem essa visibilidade, né? Tu atingiu sucesso se tu tem um time abaixo de ti. E não necessariamente, né? Se tu tens condição de contribuir com algo tecnicamente e o teu conhecimento fez a diferença para aquilo, indifere se tu tem um time ou não tem um time. Tu está impactando igual o negócio, né? Então isso também a gente conversa muito, né? A gente mostra muito isso no dia a dia, a gente conversa muito com as nossas lideranças, né? Com os profissionais hoje analistas que têm essa oportunidade, né, de mostrar que, porque nem todo mundo não vai ter espaço para todo mundo ser líder, né, por mais que nós tenhamos um grande número de líderes ali, né, mas a gente precisa entender que tem outras oportunidades de carreira, né, e que tu pode ir especializando e tu vai ser tão reconhecido quanto, né. É que liderança não é um cargo, né, liderança é uma posição. Esses dias eu estava fazendo numa palestra que eu estava trazendo, dizendo, bom, né, qual é o líder na fila do pão? Eu preciso entender que se eu estou coordenando, se eu estou dentro de um processo, esse processo tem uma liderança ali. Ele vai ter um impacto. Eu estou coordenando, eu não estou coordenando pessoas, mas eu estou coordenando um processo. Esse processo vai impactar em pessoas, vai impactar no meu cliente lá. Então, isso é uma responsabilidade, é uma liderança. Mas ainda, por mais que a gente esteja num mundo disruptivo, ainda algumas pessoas funcionam assim. E o que também eu acho que talvez seja um problema, e aí eu acho que talvez seja um outro ganho de vocês, que é, se eu estou numa empresa que o meu único fórum onde eu tenho acesso a informações é no fórum de lideranças, para que eu possa estar sabendo o que está acontecendo, eu preciso ser líder. Exato. Tá? Agora, se eu estou numa empresa que eu também sei o que está acontecendo, que eu estou impactando e que eu tenho espaços
para poder trazer minha inteligência e trazer minha contribuição, eu não vou precisar desse cargo. Porque realmente tem muitas pessoas que às vezes se inscrevem em cargos de liderança porque é a forma de ganhar mais ou é a forma de poder ter acesso a um grupo que tem um status e uma condição diferente, porque informação é poder. É. Então, acho que esse é um ponto, né? Mas isso é interessante também, porque na FRUC, por exemplo, a gente tem essas reuniões semanais do COMEF ou as reuniões mensais do Conselho, né? Ou a AGM, enfim. E a gente, e muitas vezes, vamos imaginar assim, a gente tem algumas apresentações lá para o Conselho. Muitas vezes quem vai apresentar para o Conselho não é o líder da área. Ele leva 2, 3 pessoas junto com ele, dá visibilidade para quem trabalhou com ele naquela questão, né? E isso é muito normal. Maturidade, né? Isso é mostrar realmente o time, né? Mostrar quem está fazendo, né? E as pessoas se sentem super valorizadas de poder ir lá elas mesmas apresentarem, né? Então, volta e meia, eu tenho reuniões onde participa um jovem de 20 anos, 21, ele vem me apresentar o que ele está fazendo. E é fantástico isso, né? Porque, enfim, a gente percebe que isso também traz um comprometimento maior e, ao mesmo tempo, uma energia para as pessoas, né, irem lá e fazer mais. Então, quando elas sabem que o trabalho delas está sendo visto e reconhecido pela empresa, né? Não só o do líder, que coloca o trabalho da equipe embaixo do braço e é ele que leva para apresentar, né? Não é assim que funciona na FRUC. Né? Eu estava falando das experiências ruins. Eu lembro que no meu primeiro emprego lá, eu sempre gostei de estudar. Então, do que eu me formei, eu fiz uma especialização em recursos humanos. E eu estava estudando um monte de coisa. E eu levava para a empresa, porque eu queria compartilhar aquilo que eu estava estudando, trazer para... E aí, uma vez eu trouxe toda uma ideia, um projeto lá de algo que eu estava estudando. E as pessoas acharam muito legal, pegaram o meu projeto. E na hora de apresentar para a reunião, eu não fui, eu não ia. Só que nessa época era tudo papel, assim. Eu me lembro que o papel estava ali em cima da mesa e eu não vou junto. Na época eu era uma adolescente, não, eu já era uma adulta, mas assim, ainda tinha aquele fervor adolescente, assim, né? Eu disse, eu não vou junto apresentar. Eu me lembro que eu peguei o papel de volta e disse, então apresentem vocês. Eu disse, foi todo um projeto meu, e aí ia poder entender assim, eu digo, isso não se faz, né? Tudo bem, olha, naquela reunião, ok, mas vai junto, pelo menos acompanha, mas é algo que tu tá junto, que tu tá dando a tua parte. E eu acho que vocês estão falando algo que eu acho que é tão importante, e a gente estava conversando isso nos bastidores, principalmente em relação a essa geração, agora a geração Z, geração alfa que está entrando, que às vezes são desqualificadas. E uma das grandes características dessa geração nova, que eles têm uma necessidade, é a transparência. É poder saber quem é. É claro que a FRUC, a marca, ela é uma marca super reconhecida, mas as pessoas querem saber quem está por trás da FRUC. Sim, o que tem por trás disso. Então, entender realmente a história. E a outra coisa é se sentir, é entender que aquilo que eu estou fazendo... Realmente é uma parte, mas eu tô vendo a minha parte ali. E sabe que tem uma outra coisa que a gente faz na FRUC que eu acho que é fundamental. São só coisas muito simples, não tem nada de complexo aqui. Mas uma outra coisa que a gente faz se a gente tem um desafio, a gente abre o jogo. Reúne ali algumas pessoas, né, ou quem precisa trabalhar naquele desafio e a gente explica qual é o desafio. Porque muitas vezes o que acontece é que as empresas elas entregam para uma parte da informação, elas não explicam exatamente o que está acontecendo, pelo medo de passar a informação completa. Qual é o tamanho do desafio? Eu não vou te dar toda a informação, eu vou te dar um pedacinho, e para ti eu dou outro pedacinho, e para aquele outro eu dou outro pedacinho. E cada um vai fazer a sua parte, né? Mas a FRUC faz diferente isso. Ela explica o porquê do desafio, do começo ao fim, né? Onde que estão as dificuldades, né? O porquê que aquele grupo precisa se engajar e encontrar uma solução.
E aí o trabalho é do grupo inteiro e não em partes, né? Então as pessoas estão entendendo. E isso também é motivador, né? Sim, daí não fica as pessoas se matando, e aí a gente vai dizer que da guerra que existe entre as áreas, e que é uma outra coisa que é clássica. A área de vendas não fala com a área, mas quando a gente vai realmente fazendo as atividades e todo mundo, é a nossa parte, a gente realmente está aqui no... Mostrar o que é cada área, o que cada um tem que entregar para que aquilo aconteça, né? A importância de cada área, né? E é independente também de falar de posição. Poxa, assim, se tu está aqui, a gente precisa de ti. Independente do que tu está fazendo hoje, a gente precisa para que o negócio continue funcionando, né? Isso realmente, através da comunicação, ela é essencial para que as coisas aconteçam, né? Porque lá no final a gente saiba por que a gente está fazendo, e eu acho que isso é o grande ganho realmente da empresa, né? E a gente estimula também as nossas lideranças, sempre ter muita clareza. Logicamente, tem coisas que a gente consegue compartilhar e a gente tem que compartilhar, exatamente para que isso aconteça, né? Então, é totalmente diferente quando tu vê um profissional que entende por que está acontecendo aquele movimento, por que um projeto ia acontecer e não vai mais acontecer, né? Então, assim, ou por que um projeto não estava programado, mas ele vai acontecer agora, porque ele é importante para o negócio, né? Então, essa fala, essa conversa, né? E envolver pessoas também de áreas diferentes, entender coisas que daqui a pouco a gente está olhando de uma forma, mas vem uma outra área que tem um outro olhar, né? E, gurias, para eu desafiar um pouco vocês, porque assim, eu estava ouvindo, né? Eu disse assim, parece que é um mar de rosas, né? E não é. Tem muitos desafios, né, Aline? Porque quando tu estava falando, né, Aline, assim, da questão da empresa familiar, eu teve um momento que tu participou do podcast, a Daniela Fogerini Pereira, com a Juliana, que é da Viemar, que é uma empresa também, né? E Viemar. É Tonhão, não sabia. Sim, é a Tonhão. E aí nós estávamos falando sobre essa relação da empresa, porque daí é muito fácil para as pessoas dizer assim, mas que fácil para ti. Aline, já tava ali tudo de mão beijada, tava todo, né, tem a empresa e tal. E eu me lembro que a Dani trouxe uma expressão que eu nunca tinha escutado, que a empresa familiar também é uma gaiola de ouro que ela coloca, né, assim, porque às vezes assim, é toda uma marra que tu tem ali. São muitas relações que estão colocadas, então existe uma pressão ali, porque tudo que tu está fazendo é o teu negócio, é a tua família, é a tua tradição, é o teu sobrenome que está ali, e que às vezes as pessoas não olham, só olham o lado bom da festa. Mas dentro desse desafio, assim, porque a empresa, isso são 100 anos, vocês estão fazendo, e eu fiquei pensando, como é que eles foram construindo essa mentalidade tão madura? Porque é uma construção. A gente viveu momentos do controle e comando também, né? Então, como é que chega hoje nessa empresa que compartilha informações? Mas o que eu estava aqui tentando pensar com a cabeça das pessoas que nos escutam é onde passam os desafios de vocês hoje, né? Quais são as dores para não achar que também tudo funciona, tudo é mil maravilhas? Onde é que estão os desafios de vocês hoje? Pois é, nesse momento, sabe que eu brinquei com a equipe ontem até na reunião, né? Eu falei muito bem, falaram só das maravilhas do mês e de tudo que eu quero saber o que está acontecendo nos bastidores e que não está vindo bem, né? Aí eles riram, né? Mas assim, olha, se eu te disser nesse momento qual é o maior problema que a Fruc tem, é capacidade produtiva. Né? Olha só, olha que bom trazer. A gente está com uma fábrica nova que nós inauguramos em dezembro de 23, achando que esse investimento de 190 milhões, o maior investimento que a Fruc já fez na sua história, que seria mais ou menos pelos 4 anos, seria suficiente. Passou-se aí meio ano e a gente já viu que teríamos que investir mais, adquirir mais uma linha. E essa linha está chegando agora em abril, maio e começa a produzir em agosto. Mas pelas nossas contas já precisamos adquirir mais. E é incrível, eu não sei se é a Dani que escolhe muito bem as pessoas que vêm trabalhar conosco ou se é todos os treinamentos que estão funcionando muito bem. Mas a gente está com um time muito redondo hoje e as coisas estão acontecendo numa velocidade incrível. Claro que
isso também traz preocupações, né, de olhar para frente. Nós estamos hoje com 10 centros de distribuição e muito provavelmente esse ano agora vamos abrir mais 1 ou 2. Nós temos 8 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina. Então, as pessoas cada vez mais longe, né? Tudo isso são desafios para o nosso dia a dia aí, de como lidar com as distâncias. Mas, enfim, eu até tenho dificuldade de dizer quais são os maiores problemas. O problema é a capacidade produtiva, o resto está acontecendo. Acho que uma outra questão que a gente eventualmente discute é a necessidade da gente ter pessoas cada vez melhor preparadas para os desafios que são maiores. Porque o mundo está mudando muito rápido, né? E o desafio que nós tínhamos ontem, hoje já é diferente, amanhã será outro desafio. Então, hoje a gente está num momento, mas já olhando para o futuro e com receio de como que a gente vai enfrentar os desafios que virão e como que a gente consegue se antecipar em algumas coisas, porque a Fruc acredita que os resultados vêm através de pessoas, não de máquinas e equipamentos. Nós estamos investindo em máquinas e equipamentos, que são necessários, mas a gente vai precisar de pessoas muito bem preparadas para lidar com esse futuro, né? Eu acho que essa é a maior preocupação, eu diria, que a gente tem hoje. Como lidar com isso? A gente vem discutindo muito, né? Porque a gente teve um crescimento, né, muito rápido, né? E a gente chegou a trabalhar mais 100 vagas no mês, né? Mais 100 posições para o crescimento, né? Expansão do negócio. E então, qual o desafio disso? De conseguir contratar pessoas qualificadas, né? E quando a gente fala de qualificação, também é aderência, né? Aderência aos nossos valores, à nossa cultura, porque você pode ter um currículo técnico, mas não ter essa aderência. Isso é algo que importa muito também. Então, esse desafio dessa expansão rápida, desse crescimento rápido, a gente conseguir preparar o nosso time internamente para atender isso também, né? Porque quando a gente fala das posições que a gente consegue fechar internamente, né? Também tem muito... Alguém está saindo, uma posição está ficando em aberto, né? E a gente vai trazer do mercado, a gente vai conseguir movimentar interno. Então, são vários olhares que a gente tem que ter, né? O mercado mudou muito, as pessoas mudaram muito, a expectativa das pessoas mudou muito, né? Então, por mais que sejamos uma empresa que hoje nós somos uma das melhores para trabalhar, nós também temos desafios de encontrar pessoas qualificadas, mas muito mais do que qualificadas, são pessoas que querem fazer a diferença. Eu sempre provoco as lideranças, né? E aí, às vezes, eu dou um tiro no meu próprio pé da minha carreira, né? Tu queres uma pessoa com X tempo de experiência do que uma pessoa que queira fazer, né? Porque não necessariamente eu tenho, sei lá, 10, 15 anos de experiência, eu esteja engajado para fazer, mas às vezes é aquilo que eu sei fazer e eu vou continuar aqui, né? E vou continuar fazendo. Mas daqui a pouco eu tô pegando uma pessoa mais jovem, uma pessoa que nunca fez, independente da idade dela, mas que ela quer fazer. Ela tá estudando, ela tá, sabe, buscando conhecimento, né? E isso independe de idade, depende da formação. Né? Então, a gente também vem fazendo essas provocações porque o mercado está muito diferente. Né? Antes, outro dia mesmo, nós conversávamos, né, sobre os nossos indicadores da área de atração e a gente constatou ali que realmente tem menos pessoas se engajando nas posições. Isso não é só na Fruc, esse geral, é o movimento do mercado. Né? Então, isso gera uma curiosidade também, tá? Mas por quê? Né? Por que menos pessoas? O que essas pessoas estão buscando? As pessoas estão escolhendo. Né? Então, são várias coisas, não é somente remuneração, não é somente benefício, não é somente o ambiente, não é somente local. Né? Então, tudo isso acaba impactando também no negócio para a gente conseguir trazer pessoas que tenham essa aderência, né? E que consigam depois internamente também suprir essas demandas, né? Esses movimentos que vão acontecendo. Então, são muitos desafios. A gente está crescendo, mas a gente também tem esse desafio de construção. E eu acho que é bem importante, participou aqui do podcast o Sandro Magaldi. Sim. Né, eu acho ele brilhante, né? Ele e o José Salib Neto fazem uma dupla e tanto. E o Sandro traz muito isso, o quanto que o sucesso ele é desafiador. Sim. A gente manter essa régua alta
e as pessoas entenderem que esse sucesso, tu precisa, mesmo com o sucesso, tu precisa estar repensando e ter essa liderança disruptiva, isso é um super desafio. É porque é uma postura que tu tem que estar sempre com o chinelo da humildade. Sim. Porque tu tem que entender que, bom, beleza, a gente está aqui, a gente está bem, a gente está remando de braçada, mas eu preciso estar atento, porque daqui a pouco vem uma nova onda e eu preciso ter essa abertura. Já com um olhar para o futuro, né? Sim, porque daqui a pouco surge uma nova situação, surge uma tecnologia nova, surge uma dor nova, como a gente já teve aí, um pouco acho que a pandemia ela ensinou isso, né, da questão de como de uma hora para outra o cenário se modifica, né? Muda. Mas gurias, já recebi o sinal que já passaram 40 minutos. Olha, eu não sei para você, mas quando vem o sinal, na verdade 50. Ele nos deu 10 ainda. Então a gente se empolga aqui, né? Obrigada. Mas e nesse momento assim que a gente começa a se encaminhar para o fim, eu acho que vocês na fala vai vindo, né? As pessoas vão entendendo, vão tendo seus insights aqui, mas qual a dica que vocês dão? E aí eu acho que essa dica, porque muito quem assiste aqui são outros RHs, são pessoas do mundo do RH, que é o público que acompanha muito, são estudantes que estão querendo ingressar nessa área, mas também hoje, né, que bom, né, que tem várias pessoas que também são executivos que estão assistindo. Então, o que vocês trazem assim como dicas, como realmente o momento da mentoria, assim, do aconselhamento? Né, para as pessoas, tanto para a pessoa, ela, como um profissional que está nesse mercado, como também para as empresas, indo nessa linha assim, do conselho. Dicas para as pessoas e para as empresas. Bom, eu acho que, independente, né? Eu acho que networking é muito importante. Tá, eu acho que uma empresa ou uma pessoa não pode se fechar em si mesma, né? Claro, tem que buscar conhecimento, mas tem que estar lá naquele outro grupo de empresários ou de RHs que se reúnem trocando muito, ouvindo o que deu certo e o que deu errado, né? Eu acho que é muito bacana, extremamente importante isso. Nunca deixar de buscar o conhecimento, nunca achar que já sabe o suficiente, né? Porque não existe isso, né? O que mais eu poderia dizer? É tanta coisa que a gente pode dizer, né? Mas estar muito aberto sempre a ouvir, mais a ouvir do que falar, eu acho, né? Tudo isso contribui demais pra gente. E te ouvindo, né, Aline, quando tu contou, né, assim, de novo no momento cafezinho, que tu participou de uma aula do EJA, porque imagina que tu deva ser muito assediada. E aí, daqui a pouco tu vai no convite lá para falar com as pessoas que estão estudando no EJA. Eu estava te ouvindo agora, eu disse assim, acho que uma das coisas também, porque a gente tem fazer networking, ouvir outras pessoas, mas o que me tocou é da tua sensibilidade de abrir espaço também de ouvir pessoas da comunidade. Eu acho que na hora, eu acho que a gente não perde a sensibilidade quando faz isso, né? Sabe que eu coordeno esse APL, que é um arranjo produtivo local de alimentos e bebidas no Vale do Taquari, talvez seja, depois da FRUC, a coisa que mais me dá prazer, né? E o que é isso? São 53 empresas de todos os portes, tem muitas micro e pequenas ali, a maioria. E o que a gente faz nesse grupo? Uma troca intensa de experiências, as grandes abrindo portas para as pequenas recebendo as grandes. E a gente aprende, sabe? Eu visito uma pizzaria e eu aprendo lá na pizzaria com o processo deles, com o modelo deles, com a forma deles lidarem com as situações. E hoje no Vale do Taquari, essas empresas que participam desse APL, elas estão investindo muito. Então, é uma coisa que me dá muita satisfação, de poder, de alguma forma,
entrar nesses grupos e com provocações a respeito de inovação, gestão de pessoas, logística, produção, enfim, finanças, tu poder contribuir com os outros, levando o conhecimento, não é o da Aline ou da Fruc, é contribuindo para que aconteça uma troca de informações entre todos os participantes, né? É muito legal e eu recomendo muito esse tipo de atividade, sim. Bom, eu vou falar do outro pilar, né? Uhum. Do outro pilar que eu acho que é bem importante também, acho que toda essa questão do network e tudo, mas para que tu estejas aberto a isso, acho que tem que cuidar também de ti, né? Então, é ver o que te conecta contigo mesmo, o que faz também tu desacelerar e conseguir estar aberto para isso, né? Porque tanta coisa acontecendo, são muitas oportunidades que tem de networking, enfim, de estar conhecendo outras pessoas, mas se tu não está bem contigo, se tu não sabe por que tu está fazendo aquilo que tu está fazendo, tu acaba te fechando e nem percebe, né? Então, acho que independente do que a gente está falando aqui, a gente está falando com pessoas, né? Então, acho que é super importante tu conseguir olhar para ti, né? Ver quais são os teus comportamentos, né? Por que tu está tendo essas reações e dedicar um tempo para ti, né? Dedicar na tua agenda um tempo para que tu possa fazer aquilo que te faz bem, né? Aquilo que realmente faz tu voltar para ser quem é aquela pessoa que tu é no teu dia a dia, né? E tu conseguir performar, conseguir estar inteiro, né? Tá presente realmente nas áreas, nos papéis que a gente acaba interpretando, né? No dia a dia. Então, acho que seria... Isso que a Dani está falando é muito importante. E lá na Fruc a gente fala muito de equilíbrio, né, Dani? Exato. Então, eu costumo até dizer, fala estimulas, olha aqui no centro quem tá não é a Fruc, é tu. Tu tá aqui no centro, a Fruc tá aqui, a tua família, teu voluntariado, tá tudo em torno aqui. E tu precisa te cuidar e estar bem, né? E aí a gente fala 8 horas de trabalho, 8 de descanso mesmo, dormir, e 8 para fazer todo o resto, né? E funciona. Funciona. Que espetáculo isso, porque eu entendo que esse é um outro processo social, que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos conversar e convidar as pessoas para pensar. Um dos meus, daí não aqui do podcast, mas das minhas palestras, um dos meus pilares é trabalhar a autorresponsabilidade. Porque quando nós estamos falando sobre saúde, a autorresponsabilidade com a minha carreira e com a minha saúde, com a minha vida. Porque a gente precisa entender que eu preciso, em alguns momentos, ter o poder de desligar o telefone, eu preciso ter o poder de olhar e desfrutar da companhia das pessoas, e a gente precisa entender entender que esse processo ele é realmente muito, muito, muito divisor de águas para a saúde mental. E eu estou agora a gente está vivendo essa entrada da NR1, e que nós vamos ver os riscos psicossociais, e eu estou bastante preocupada. Por quê? Porque também hoje tem muitas pessoas que estão adoecidas e estão confusas emocionalmente, porque elas não têm noção de poder entender que eu sou responsável pela minha vida também. E às vezes eu não estou bem na minha vida, e eu estou levando esse problema para os outros espaços. Eu não consigo enxergar isso, não consigo travar onde é que eu paro para poder... Então, essa tua chamada de atenção que eu tenho trazido, né, como autorresponsabilidade, a gente precisa conversar com as pessoas sobre Mas é que tu consegue também tomar as melhores decisões, aquela velha história, tu fica tanto no problema envolvido com o problema que tu vive o problema, ele passa a fazer parte da tua vida. Então, se tu consegue sair, desconecta, ele não vai fugir, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Então, quando tu sai, tu desconecta, tu faz alguma coisa, enfim, vai no cinema, sabe? Vai brincar com o cachorro, vai dar atenção pro filho, vai descansar, vai praticar um esporte, né? Vai fazer qualquer outra coisa. E quanto menos espera, vem a solução, sabe? Porque tu tá com a mente mais descansada. E tu consegue, daqui a pouco, poxa, era isso, né? Foi isso que ele quis dizer, agora eu consegui entender. Então, acho que é importante a gente sair daquele ambiente e se preservar um pouco também, olhar para si. Sabe, né? que tem uma pessoa que eu fiz um acompanhamento de carreira com ele uma época, e ele estava toda uma função, e ele tinha uma série de... E aí teve depois que ele começou a fazer esse processo, né, de tomar mais consciência das suas coisas, dos desafios da empresa, um dia, no final do processo, ele me disse: Jaque, a minha família quer muito te conhecer. Olha que interessante, né? Brincando. Ele disse: eu me tornei um melhor pai,
eu me tornei o melhor marido. É, Eu me tornei o melhor marido. E aí e me tornei uma pessoa melhor comigo. Hoje estou mais em paz comigo. Então, olha que processo importante. E aí, de novo, o quanto que a empresa proporcionou esse espaço, mas ele também puxou a responsabilidade para poder refletir, né? Mas, gurias, daqui a pouco a gente se empolga, já abre mais uma janela. É um mimo que, uma gentileza, é uma bolachinha de pão de mel feito pela Adriana Morandi, que é uma gaúcha também, que faz, é uma artista mesmo. Então a gente criou esse mimo, tá? Como uma forma realmente de poder trazer uma memória afetiva desse espaço. esse biscoito com uma fruque guaraná. Tá? Fica perfeito. Ou uma água saborizada, né? Delícia. Obrigada. Fica perfeito. E tem que ter um cuidado, se eu falar isso, vai parecer que eu estou puxando o status de vocês, né? Mas a Fruc Zero, para mim, ela é realmente imbatível. É bom que a gente consegue atender muitos paladares, né, ali. Cada um tem seu favorito. Isso aí, a gente cuidou de todo mundo, né? É uma cervejinha, tem uma Bela Vista também, uma delícia. Ó, viu? E nessa hora, agora nós estamos aqui no momento que está sem essa história. É o momento. Mas, gurias, muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas vão tomar a sua fruque com outro sabor aí. Depois de assistir, depois quando conhecem mais ainda, né? E então, obrigada pela gentileza, pela troca de experiências. Um prazer realmente estar aqui com vocês. E então, vou querer visitá-la para conhecer, né? Tem que poder conhecer. Vai lá te receber lá, vamos organizar essa visita aí. Que tenho essa curiosidade, só conheço só de fotos e de... O pessoal tem muita curiosidade de saber como é. Tão linda essa fábrica nova. Agora tem mais o Eduardo lá junto com vocês, né? Que é uma figura que a gente vai se acompanhando. Então, mais uma vez, obrigada. A gente tem que encerrar. Eu acabo me embromando aqui, mas a gente tem oportunidades, né? Quando vocês também se tiver alguma situação, um projeto, alguma coisa de compartilhar, porque a ideia é a gente poder trazer realmente. As pessoas têm que entender que o espaço de trabalho, ele é um espaço importante. E que a gente tem desmistificar isso, né? Que a empresa e as pessoas estão distantes ou estão em lados opostos. Não, é todo mundo junto, construindo, congregando para a gente poder realmente... E que o trabalho tem um lugar muito importante. E só para terminar, assim, acho que tem um aspecto que vocês falaram, tem uma pesquisa da Gallup, que saiu recentemente sobre carreira, e que aborda muito sobre as questões de engajamento, e que ela traz ali, dentro dessa situação das pessoas se engajarem, o quanto que o senso de pertencimento e uma liderança fazem diferença. Os indicadores são impressionantes. O que faz uma pessoa abandonar? Sim. Ela não se sentir realmente fazendo parte, né? Então, que bacana isso. Gente, então a gente precisa encerrar aqui. A conversa andou tanto que eu acabei não falando do Instituto Colo de Mãe, que eu sigo apoiando aqui o Instituto Colo de Mãe, que é um instituto que trabalha com famílias atípicas, que está realmente fazendo um trabalho lindo, está com a sua sede nova. Então, de vocês seguirem realmente, né? Não é só na época das chuvas, não é só na época, a gente seguir apoiando, contribuindo com valores, vendo de que forma com voluntariado, de poder estar ajudando, porque é um projeto muito necessário e que está realmente à frente, principalmente das famílias autistas. A gente encerra por aqui. Espero que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, que compartilhe com as pessoas, compartilhe com as pessoas que estão dentro dos ambientes de trabalho, como é que a gente pode fazer a diferença, como é que a gente pode construir lugares que sejam bons de a gente trabalhar e que a gente tenha orgulho. Até a próxima.